Então, vamos dar a conhecer um pouco daquilo que este país tem para oferecer e que e que é bastante, sobretudo em termos históricos e arqueológicos, tem de facto bastante para oferecer. A Argélia é o maior país da África, com uma imensa extensão de 2,3 milhões de quilómetros quadrados, ou seja, corresponde, para termos uma ideia de dimensão, a cerca de 25 vezes a área de Portugal, portanto, dá para ter uma ideia da sua dimensão, mas cerca de 80% do território é deserto. A zona costeira, a zona norte, tem uma extensão de 2.148 quilómetros de extensão, portanto, dá para por aí também ver as dimensões deste imenso país. A distância de este a oeste é cerca de 2.000 quilómetros e de norte a sul cerca de 1.500 quilómetros. Durante bastante tempo, a Argélia teve problemas económicos, sociais, especialmente devido à sua independência face à França e posteriormente também devido aos conflitos com Marrocos e mais recentemente também devido às ondas migratórias vindas do sul, das regiões subsaarianas, mas atualmente é um país muito seguro e tranquilo. Nas zonas mais ao sul, nas zonas das fronteiras, ou seja, com a Mauritânia, com o Mali, com a Nigéria e com a Líbia. Nas zonas de fronteira existe alguma instabilidade ainda, exatamente provocado por essas ondas migratórias, mas como se vê pelas distâncias que eu mencionei, naturalmente que essas zonas de sul estão muito, muito distantes das zonas que nós visitamos, que é a zona mais a norte, junto ao Mediterrâneo. Vamos então descobrir aqui um pouco que a Argélia tem para nos oferecer em termos de população. Em 2016 tinha 40 milhões de habitantes, uma densidade populacional de 15,9 habitantes por quilómetro quadrado. E esta densidade é tão baixa exatamente porque tem uma grande parte de deserto. A capital é Argel, a área total são 2,3 milhões de quilómetros quadrados. O idioma oficial é o árabe e tamazight, e o francês também é falado naturalmente, que tem toda a história de colónia francesa, e a religião é o islamismo. Relativamente à diferença horária, não existe neste momento a diferença horária entre a Argélia e Portugal, mas quando estamos no nosso horário de inverno, aí sim temos uma hora de diferença face a Portugal, porque a Argélia não tem diferença horária entre verão e inverno. Ainda falando aqui na população, é curiosa esta comparação. Disse há pouco que a Argélia tem uma área 25 vezes maior que Portugal, mas se repararem na população, tem apenas 4 vezes mais de população, nem chega a isso. Portanto, dá aqui para ter uma ideia da diferença da densidade populacional. Em termos de localização geográfica, vê-se aqui no ecrã qual é a localização geográfica, que é esta zona mais verde escuro que está no mapa. Como se vê, a sua dimensão é bastante grande. Está localizado na costa norte da África e partilha fronteiras com Marrocos, Mauritânia, Mali, Nigéria, Líbia e, aqui mais acima, Tunísia. Em termos de documentos, é necessário passaporte com validade mínima de 6 meses da data de entrada no país, e é também necessário visto que tem que ser tratado com pelo menos um mês de antecedência. Face à antecedência do visto, nós, no caso concreto desta viagem que teremos a 26 de setembro, só poderemos aceitar inscrições até 31 de julho, exatamente para dar tempo para a obtenção do visto. Para a obtenção do visto, é necessário o original do passaporte, isto só uma informação muito ligeira. É necessário o original do passaporte, 2 formulários preenchidos online, que naturalmente a Oasis faz esse preenchimento, mas depois têm que ser assinados pelo passageiro, e são necessárias 2 fotografias a cores recentes. Todo o resto dos documentos, e são muitos, acreditem, são documentos tratados pela Oasis e, portanto, para o passageiro é só isto que é necessário. A moeda na Argélia é o dinar argelino. Curiosamente, apesar de a moeda ser o dinar argelino, é curioso
que nos mercados ainda se vê os preços afixados em antigos francos argelinos. Logo, o preço real é o que está marcado nos mercados menos dois zeros. Portanto, nós podemos nos assustar quando entramos no mercado e vemos a fruta, ou o peixe, ou a carne com preços muito altos, e se pegarmos na nossa calculadora ou no nosso telemóvel, fazemos as contas e achamos que o preço é exageradamente alto. Não, não é, só que, apesar de o país já estar independentizado há muito tempo, nos mercados continua a ser comum utilizar-se os preços nos antigos francos argelinos e, portanto, quando se olha para os preços afixados nos mercados, tem que ter sempre o cuidado de tirar dois zeros para ver o valorizar. Ainda em relação à moeda, existem multibancos onde é possível nós, portugueses, levantarmos cash com os nossos cartões, mas só nos bancos internacionais, ou seja, na Banque Nacional da Algérie, que é a grande maioria dos bancos, do Banco Nacional. Aí os multibancos só aceitam cartões emitidos por bancos argelinos, portanto, para nós levantarmos dinheiro no multibanco tem que ser num dos bancos internacionais, Principal, alguns bancos franceses têm independências e então nesses é possível, não há com tanta frequência quanto isso, mas existem. Ainda falando dos preços, é curioso que o preço da eletricidade e do gás é quase simbólico na Argélia. Portanto, o que mais custa nos consumos da população em casa é a água. O gás e a eletricidade têm valores, só para vos dar uma ideia, uma família normal numa casa, num T2, quatro pessoas, é capaz de pagar qualquer coisa como 7 ou 8 euros de 3 em 3 meses de gás e eletricidade. Portanto, comparando com aquilo que nós estamos habituados a pagar nas nossas casas, é de facto valores muito baixos. Mas pronto, foi só um pequeno comentário aqui em relação à moeda local. Em relação à corrente elétrica, não é necessário adaptadores, porque têm a corrente a 230 volts e as fichas, como se vê aí na imagem, são semelhantes às nossas e, relativamente à saúde, não existe obrigatoriedade de qualquer vacinação para entrar na Argélia. Relativamente ao clima, a melhor época para se viajar para a Argélia é ou na primavera ou no outono. E porquê? Para evitar o excesso de calor no verão, como se pode ver aí no mapa de temperaturas e pluviosidades que está aí em julho e agosto. A média de temperatura máxima é de 32, 33. Portanto, se a média é esta, dá para imaginar que há muitos dias com temperaturas realmente elevadas. E depois no inverno também tem a desvantagem de ter um pouco mais de chuva, se bem que a chuva é sempre muito diminuta, mas não é agradável passear com chuva. Portanto, daí que a nossa sugestão seja final de setembro, princípio de outubro, porque aí já se apanham temperaturas entre os 14 e os 26 graus, que são bastante simpáticas, mas ainda não existe as chuvas de inverno. E continuando, para termos uma ideia aqui do itinerário que nós sugerimos, isto é a costa norte da Argélia, portanto, aqui esta zona no extremo à direita já é Tunísia, e depois no extremo à esquerda será Marrocos. Aqui onde está a setinha vermelha é Argel, a capital, portanto voamos até Argel. Durante a nossa estadia de Argel vamos a Chachel e Tipaza, que é o mais ao ocidente que visitaremos do país. Depois, de avião, voaremos até Annaba, que é o ponto mais oriental que teremos no nosso circuito, o local mais a este, e depois então fazemos viagem por via terrestre até chegar novamente a Argel. Vamos ver de seguida então os vários locais, muito rapidamente, como devem calcular, tentar em meia hora, 45 minutos, dar uma ideia de tudo aquilo que se vê numa semana é preciso muita condensação, mas de qualquer maneira vou tentar muito rapidamente dar uma ideia daquilo que é mais emblemático na Argélia e aquilo que visitaremos durante este circuito. No primeiro dia de visitas, que será o segundo dia de viagem, já que o primeiro dia é o dia da viagem de ida, sairemos da Argel em direção a Chechel, a oeste, tal como vimos há pouco no mapa, para visita ao Museu Arqueológico, que é considerado um dos melhores museus de peças romanas e gregas do continente africano. Para além de diversas esculturas em mármore, encontramos aqui peças decorativas bizantinas e alguns mosaicos, tal como encontramos em quase todos os museus
que visitamos na Argélia sempre uma coleção impressionante de mosaicos que de facto a Argélia tem e é inigualável. Para além de Churchill, visitaremos depois Tipaza, para visita das suas ruínas fenícias, romanas e bizantinas, que estão classificadas como Património Mundial da Humanidade pela Unesco, que referiu estas ruínas como um dos mais extraordinários complexos arqueológicos do Magrebe. E, de facto, assino por baixo, porque acho que sim, que tem toda a razão, é, de facto, um local arqueológico impressionante. Ainda estão bem visíveis o anfiteatro, as termas, os vestígios da maior basílica cristã da África romana e diversas vilas, que era como costumava chamar as casas romanas, portanto, diversas vilas da antiga cidade. A localização destas ruínas junto ao mar, como se pode ver pelas fotografias, dá-lhes uma beleza muito especial. Estas ruínas de Tipaza estão sensivelmente a 70 quilómetros de Argel, portanto, neste dia, o local mais distante da Argel que faremos é as ruínas de Tipaza. Aqui ainda temos uma imagem das ruínas, portanto, toda esta zona aqui onde está o meu cursor é a zona onde estão mais concentradas as ruínas, que vêm depois até esta zona de onde foi tirada a fotografia, e depois ainda à esquerda disto ainda há uma zona de necrópole que também tem as ruínas da necrópole romana. Portanto, é muito extensa a área e, de facto, pelo facto de estarem aqui junto ao mar, dá-lhes uma beleza muito especial. Aqui no canto inferior esquerdo do ecrã está um dos mosaicos que veremos no Museu de Tipaza e, como podem ver, de facto são mosaicos muito interessantes. Este caso, eu poderia ter escolhido outros, escolhi este porque achei uma curiosidade aqui diferente do que nós costumamos ver nos mosaicos romanos. Ele retrata uma família subsaariana a ser acolhida, concorrentes, portanto acolhida como escravos naquela altura, mas não era comum em mosaicos romanos se retratarem pessoas das regiões subsaarianas. Portanto, isto é uma peça muito especial e muito diferente face àquilo que estamos habituados a ver em mosaicos romanos. Depois, ainda falando aqui de Tipaza, foi colonizada por diversas vezes, para terem uma ideia, entre o século VI a.C. e o século VI depois de Cristo. Nasceu como um centro de comércio dos fenícios de Cartago, que estava relativamente próximo e, portanto, que precisavam aqui deste local como ponto de passagem do comércio, mas mais tarde caiu sobre o domínio romano e posteriormente bizantino. Depois, no regresso de Tipaza novamente para Argel, faremos ainda uma paragem neste local, que é o túmulo da Cristã. O edifício que vem aqui é um edifício fúnebre que foi construído como mausoléu real no século III a.C., pelo último rei da Numídia e, posteriormente, rei da Mauritânia, Cesária. Esta Mauritânia não tem nada a ver com o país Mauritânia atual, são coisas diferentes. Portanto, este rei, Juba II, fez este mausoléu para si e para a sua esposa, que curiosamente era Cleópatra Selene, filha da rainha egípcia Cleópatra VII. Portanto, isto é curioso de vermos os relacionamentos e quando vamos viajando por esse mundo, é curioso ver como é que pode haver aqui algo que se liga à história de diversos países. Portanto, depois do túmulo da Cristã, também ele classificado como Património da Humanidade pela Unesco, mas em risco, como se pode ver, porque está de facto não muito bem cuidado. Continuaremos então e regressamos a Argel. O nosso terceiro dia de viagem será dedicado à visita da capital, de Argel, e também nesse dia voaremos de Argel para Annaba. Portanto, antes do voo, fazemos ainda uma breve visita da cidade de Argel, onde vamos ver o Monumento dos Mártires, que é este monumento que vem aqui à esquerda, e o respectivo museu que está por baixo desta escadaria. Existe o museu
e este monumento presta homenagem aos heróis da independência da Argélia. Visitaremos também o Museu Bardo, não confundir com o Museu Bardo da Tunísia, este bastante mais simples, não tem um espólio tão vasto como o Museu Bardo da Tunísia, mas também tem uma coleção interessante de arte, sobretudo relacionado com as tradições e a herança cultural da Argélia. Faremos um passeio pelo Boulevard Didouche Mourad, que é esta fotografia que vem aqui, em direção à Grande Poste, os Correios, o antigo edifício dos Correios, que é uma obra-prima arquitetónica do passado colonial da cidade. Ainda existem vários edifícios que nos dão essa imagem da antiga cidade colonial, agora já bastante alterada, por estas décadas de independência, mas ainda existem, de facto, alguns edifícios que nos dão essa imagem colonial antiga. As visitas de hoje, estas visitas estão dependentes do horário do voo interno para a Nava, portanto, em princípio serão estas as visitas. De qualquer forma, como no último dia voltaremos a estar em Argel, caso não se realize neste dia alguma destas três visitas, será feita no último dia, quando voltarmos a Argel. Estávamos então nós a voar para Annaba e em Annaba, que é a cidade mais oriental do nosso circuito, como vimos, para além das ruínas da antiga cidade de Hiporrégios e do seu museu arqueológico, que tem belos mosaicos do século I e II, como se vê aí nessa imagem, visitaremos também a Basílica de Santo Agostinho, que é um símbolo da cidade, não apenas pela história de Santo Agostinho e da sua relação com a cidade, que foi bispo aqui no século IV, V, mas também pela sua localização no topo de uma colina que sobressai da cidade. Portanto, esta imagem que vem aqui é do Museu da Nava e, como podem ver, qualquer comentário que eu faça a estes painéis de mosaicos é pouco, porque acho que só pessoalmente é que nós conseguimos avaliar o quão belos são estes painéis de mosaicos. Portanto, temos aqui agora uma imagem onde se vê as ruínas de Hiporrégios e com a Basílica de Santo Agostinho no topo da colina, como eu dizia, que se destaca no horizonte, e à direita temos uma imagem do interior da Basílica de Santo Agostinho. Depois, no percurso de Annaba para Constantine, teremos a oportunidade de visitar Guelma, que fica a cerca de 60 quilómetros de Annaba, e as suas fontes, como se vê aí na imagem, onde a água supera os 90 graus centígrados, ou seja, são as segundas fontes naturais mais quentes do mundo a seguir às da Islândia. São interessantes não só por esta questão, pelo facto de serem as fontes de água termais segundas mais quentes do mundo, mas sobretudo pela sua localização e por estas formações que a água quente, ao escorrer, forma, de facto é muito interessante. E de Guelma seguimos para Constantine. Constantine está sensivelmente a 145 quilómetros de Annaba, portanto, neste dia em que faremos de Annaba para Guelma e depois para Constantine, faremos um total sensivelmente 145 quilómetros. Esta é a terceira cidade do país após Alger e Oran. Tem cerca de 800 mil habitantes e tem uma coisa curiosa, que são 7 pontos a ligar as duas partes da cidade. Atravessando a ponte, deixamos a parte francesa da cidade e temos do outro lado a zona otomana. Esta cidade de Constantino não está exatamente na costa, portanto será a zona mais afastada da costa a que visitaremos, está a cerca de 85 quilómetros da costa, sensivelmente. Está aqui mais uma imagem desta cidade, para que se tenha uma ideia. Portanto, esta fotografia foi tirada de uma das pontes e aqui do lado direito, no cimo, temos o Monumento à Liberdade, que está acima desta colina, portanto já não se consegue ver, mas que será um dos locais que nós vamos visitar. E na zona esquerda temos a zona otomana. E depois existem, tanto de um lado como do outro, vários túneis, como se vê aqui, que passam e que entrecortam as escarpas de um lado e do outro. É de facto muito interessante em termos
paisagísticos, esta é de uma beleza natural muito curiosa. Portanto, aqui em Constantino visitaremos o Monumento à Liberdade, na colina que está, como eu dizia, à direita da fotografia. Visitaremos também o Palácio do antigo Bey da cidade. Bey era o governador da cidade, digamos assim, e o antigo SUC, que fica também aqui na margem esquerda. Ao chegar a Constantine, temos esta imagem é exatamente vista do hotel onde ficaremos alojados. E, portanto, acho que não resisti a colocar aqui esta fotografia, porque acho que chegar a uma cidade, chegarmos ao hotel e termos esta vista à nossa frente é uma coisa muito agradável. Esta mesquita é muito recente, é de 1994, portanto é uma mesquita muito recente e foi totalmente financiada pela população local. Não é, em termos arquitetónicos, nada de muito transcendente, mas dá aqui uma imagem à cidade muito bonita vista do hotel. Portanto, teremos um dia inteiro para visitar Constantina e depois de sairmos de Constantina, no caminho para Sétif, que é o dia mais extenso em termos de quilometragem do circuito. Portanto, neste dia que fazemos de Constantino para Sétif, temos uma viagem com o total de cerca de 330 quilómetros, portanto será o dia mais extenso. E no caminho visitaremos dois locais, Timgad e Gemila. Aqui está uma imagem de Timgad. Timgad foi fundada pelo imperador romano Trajano no ano 100, que quis construir um bastião contra os berberes do maciço do Reis. Pela importância arqueológica, estas ruínas de Timgad estão também classificadas como Património Mundial da Unesco desde 1982. Todo o complexo, o Arco de Adriano, que é o que vemos aqui na fotografia, é talvez o local mais fotografado e mais emblemático, e daí que eu tenha escolhido o Arco de Adriano para dar aqui como imagem de Timgad. Portanto, neste dia, para além de Timgad, como eu dizia, iremos visitar Gemila, que está aqui uma imagem das ruínas de Gemila, que é uma das cidades romanas mais extraordinárias da África. Visitaremos não só o recinto arqueológico, mas também o museu. A cidade foi construída por Sétimos Severos no século I e II, e temos aqui uma parte das ruínas e temos aqui o Teatro Romano. O teatro continua em tão bom estado, como se pode ver, que os seus 3.000 lugares continuam ainda hoje a ser utilizados para a realização de eventos, festivais de música, peças de teatro, etc. Portanto, como eu dizia, para além do local arqueológico em Jamila, visitaremos também o seu museu e, mais uma vez, escuso-me a comentar e Não, a dar a minha opinião sobre os mosaicos que podemos encontrar neste museu, porque acho que só por essa fotografia já fica escusado qualquer comentário que eu possa fazer. Mas acreditem que vê-los pessoalmente é arrepiante. É muito mais bonito do que aquilo que se possa imaginar nestas fotografias. Portanto, depois neste dia chegaremos a Sétif, dormimos em Sétif e no dia seguinte faremos aqui um passeiozinho pela cidade. Sétif é uma cidade com um bom nível económico, proveniente da indústria que existe naquela zona e também pela sua localização. É uma cidade que é muito agradável para passear a pé na zona do centro, junto ao hotel. Tem ainda alguns edifícios de antiga arquitetura colonial francesa e um ambiente muito seguro e muito tranquilo. Portanto, no dia seguinte começaremos o dia por visitar um pequeno museu que existe junto ao hotel. É muito pequeno, praticamente é só esta sala e estes dois pisos. Portanto, é um museu como a grande maioria dos museus na Argélia, diga-se de passagem. Quase todos eles têm dimensões muito pequenas, são edifícios. Este, por acaso, tem uma estrutura moderna e o edifício em si é um edifício moderno,
mas a grande maioria são edifícios já antigos, alguns até um pouco degradados, mas muito mais importante que o edifício em si é o acervo que os museus têm lá dentro. E, portanto, mais uma vez, neste caso, apesar do museu ser muito pequeno, tem estes mosaicos que podem ver aqui nesta imagem e que são, de facto, muito bonitos. E que está mesmo ao lado do hotel, portanto, rapidamente de manhã vamos visitar aqui este museu antes de fazer um pequeno passeio por Sétif, antes de nos encaminharmos de novo para Argel. E terminamos o nosso circuito de novo da capital do país, em Argel, para visitar agora a Igreja de Notre-Dame d'Afrique, construída ao longo de 14 anos pelo empenho de duas jovens católicas do seminário de Argel. Esta Igreja de Notre-Dame d'Afrique é um símbolo no país da tolerância e da coexistência religiosa na cidade. Chamo a atenção para aquilo que está inscrito no altar desta igreja e que eu achei muito curioso. Diz Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et pour les musulmans. Ou seja, Notre-Dame d'Afrique, por favor, reza por nós e pelos muçulmanos. Eu acho que isto é exatamente o expoente dessa coexistência religiosa e dessa tolerância que estão representados nesta basílica. Ainda em Argel, um dos locais mais emblemáticos da cidade e que também visitaremos é o Bastião 23, ou Palácio Czar Rui, que na realidade, apesar de ter este nome, é um conjunto de três palácios, não é só um palácio, é um conjunto de três palácios. Quando se fala em palácios, convém não pensarmos em algo como o nosso Palácio da Pena ou o Palácio de Setiais. Não, são palácios otomanos, portanto, de construção otomana, em que maioritariamente já não têm mobília lá dentro, mas têm pavimentos, paredes e tetos, de facto, com uma arquitetura otomana muito bonita, como se pode ver aqui nesta fotografia, onde tentei aqui juntar tudo aquilo que as várias zonas, portanto, o chão, as paredes e este teto em madeira, muito bonito. Portanto, este Bastião 23 e os palácios que o compõem foram construídos entre o século XVI e o século XVIII e hoje está convertido num museu. Para além do Bastião 23, faremos também um passeio pela Casbah. Está aqui uma pequena amostra das ruas da Casbah, da cidade de Argel. Agora, relativamente aos alojamentos, selecionamos os melhores locais para as nossas estadias durante este circuito. Em Algés, ficaremos no Hotel El Auraci, que aqui no canto superior direito se tem a vista de um dos quartos sobre a cidade, portanto, como veem, tem uma vista espetacular sobre a cidade. Aqui temos a zona da recepção e uma imagem do quarto para que tenham uma ideia. Este é o hotel normalmente utilizado pelas delegações estrangeiras que visitam, oficiais que visitam o país e é um símbolo da cidade. Depois, em Annaba, ficaremos alojados no Hotel Sheraton, também 5 estrelas. O edifício por fora é curioso em termos de arquitetura, como se vê aqui à esquerda, e aqui à direita tem uma imagem do interior para que tenham uma ideia. Depois, em Constantino, ficaremos alojados no Hotel Marriott, também 5 estrelas. Aqui embaixo temos uma imagem da zona do bar sobre a cidade e, se bem se lembram, eu há pouco mostrei uma imagem em Constantino onde se via uma mesquita à noite. É exatamente esta mesma vista, mas à noite. Aqui no canto superior direito temos uma imagem da zona da recepção e à esquerda um dos quartos. Depois, em Sétif, é a única cidade onde não ficaremos alojados em 5 estrelas, mas sim em 4 estrelas, porque é o melhor hotel da cidade. É o Hotel Park Mall, que se vê aqui do lado esquerdo, e aproveitei a colocar uma fotografia em que se visse não só o edifício do hotel, mas também
a entrada do museu que vos falei há pouco, para terem a ideia de como fica mesmo ao lado. Temos aqui a zona da recepção e temos aqui um dos quartos. E em todas as nossas partidas de seleções, como habitualmente, temos pensão completa, temos acompanhamento Oasis Travel durante toda a viagem, portanto, algum de nós estará sempre convosco durante toda a viagem de Lisboa até Lisboa. O seguro é o nosso seguro habitual, que tem coberturas alargadas, nomeadamente o MIPS, 70 mil euros. O alojamento, como viram, hotéis centrais 4, 5 estrelas, e no caso concreto desta viagem está limitada a um máximo de 25 participantes. Isto porque alguns dos locais onde é preciso aceder um autocarro grande de 45 lugares não acede e, portanto, é preferível limitar a viagem ao máximo de 25 participantes, mas incluir todos os locais que nós achamos que sim que fazem sentido ser incluídos e, portanto, daí que nós limitemos a 25 participantes. E agora vou a dar som para se alguém quiser colocar alguma dúvida, porque de certeza que eu me esqueci de falar de alguma coisa. Portanto, estou completamente à vossa disposição para tentar responder a tudo aquilo que eu possa, dúvidas que tenham sobre a Argélia. Estamos cá para isso. Aproveitem. Estou muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Carlos Jacinto, mas a dúvida que eu tenho, uma delas, né? Diga. É relativamente à moeda, o euro não funciona lá. Não, não funciona. Ou seja, quando chegar, é necessário trocar de euros para dinares, de dinares argelinos. Naturalmente que em algumas lojas pode pagar com euros, mas, como eu costumo dizer, vai acontecer aquilo que acontece a um americano quando tenta pagar com dólares numa loja na Rua Augusta. O comerciante não diz que não aceita, o comerciante aceita, mas faz o câmbio do comerciante. Portanto, acaba por não ser vantajoso para a pessoa. Portanto, há algumas coisas que se pode pagar com euros, sim, mas é mais aconselhável trocar dinheiro localmente e ir trocando pouca quantidade, conforme seja preciso, e fazer os pagamentos com moeda local é mais vantajoso. E os cartões de crédito funcionam? Não, os cartões de crédito, não. Ah, Está-me a dar grandes novidades. é assim, se É a for. primeira vez que visito um país nessas circunstâncias, Não. mas pronto, tudo Se bem. for, se for em hotéis, em restaurantes de boa qualidade, em lojas, de boa qualidade, aceitam pagamentos com cartão de crédito. Mas na grande maioria dos comércios, e sobretudo nos comércios de rua, não aceitam cartão de crédito e faz todo o sentido que paguemos em cash e em binares. Estava eu a É, comentar porque é estranho, mas enfim, é o que é. peço desculpa por uma coisa. Sim, Para cambiar a moeda, pode-se cambiar a moeda localmente, ou seja, pode, muito facilmente. pontualmente cambia-se uma determinada quantia, não é? Exatamente, Através do exatamente. cartão, não é? Há duas formas possíveis, Vantagem para quem quer. ou utilizar o cartão e levantar nas caixas multibanco, como eu expliquei há pouco, tem que ser num banco internacional, Ok. não pode ser num banco Sim. local, mas pode Para a moeda local. levantar num multibanco e levantar em moeda local, ou se levar em cash em euros na recepção do hotel, em qualquer recepção, em vários locais e nos vários bancos fazem a troca de euros para dinares argelinos. Sim. Para pequenas compras de circunstância, sei lá, artesanato, Ah, qualquer outra coisa, isso, sei lá, o mais 50 sim, euros. sim, o mais simples é levar e ir trocando à medida que vai necessitando, porque não, numa viagem onde tudo está incluído, normalmente as pessoas acabam por gastar muito pouco e, portanto, só Pois, num pequeno artesanato, ou numa bebida, ou num gelado, enfim, mas acaba por ser, por se gastar muito pouco.
Portanto, não há necessidade de fazer grandes câmbios e o preferível é ir trocando à medida que vai precisando. Já agora é uma viagem de quantos dias? Uma semana, não é? É de uma semana, exatamente. Já agora só mais uma informaçãozinha. Sim, Para quem não é de Lisboa, como é que pode depois fazer troca de documentação, passaportes, etc. Como é é que se assim. faz essa logística, não é? Nós, Junto com a agência. sim, para obter o visto necessitamos do original do passaporte. Pois, Não há forma de obter o visto sem o original do tem. passaporte. Portanto, das duas, uma, tem que nos fazer chegar a Lisboa, ou a Lisboa ou ao nosso balcão de Setúbal, o original do passaporte. Portanto, Pois, depois é uma questão de ver o envio por DHL ou o envio por correio registado, pronto, mas o envio de forma segura, que é um documento importante, mas precisamos mesmo do passaporte original para entregar na embaixada para a obtenção do visto. sim, senhor. E já agora, até que data? Até 31 de julho, Ah, tudo bem. Pronto, eu porque também estou a pensar agendar, mas não é para este ano, será para o ano. uhum, Enfim, e não sei mesmo se será para este destino ou se será para outro. Portanto, estou aqui a tentar obter algumas informações para depois já estar um bocadinho adiantado com os claro que sim, procedimentos. claro que sim. Para escolher é preciso ter todas as informações, acho muito Claro, bem. A obtenção de vistos na Embaixada da Argélia é muito demorada, e portanto daí que tínhamos que pois, planear com bastante compreendo, antecedência compreendo. e tratar de todas as. Estou incluído, estou incluído. Não sei. As bebidas não estão incluídas, portanto, estão incluídas todas as refeições, Tenho mas não dúvidas, estão pesquisa. incluídas Parece a as mim. bebidas. As maiores dúvidas das pessoas, normalmente, em relação à Argélia, de facto, é a questão da segurança. Porque durante muitas décadas houve a ideia de que a Argélia não era um país seguro, e não era, efetivamente, nessa época, mas felizmente neste momento a Argélia é um país bastante seguro, bastante tranquilo. Ahm, Devo inclusivamente acrescentar que, no caso dos autocarros de turismo, eles estão constantemente acompanhados por polícia. E é curioso porque a nossa primeira reação pode ser pensar: que estranho, então, mas porque é que anda sempre a polícia a acompanhar um autocarro de turismo? É porque é perigoso? Não, é exatamente o inverso. Durante muitas décadas eles estiveram com problemas de segurança. E, portanto, ficaram com este cuidado redobrado, em relação à segurança das pessoas. E é um cuidado exacerbado em relação à segurança das pessoas. Portanto, passear durante o dia em qualquer local é muito tranquilo. E não tem nada a ver com aquela imagem que há 20 anos atrás existia da Argélia. Pois, E eu a penso que questão sim, que dos hotéis, a questão da segurança é muito importante. É Porque muito há, importante. a localização dos hotéis, Sim. digamos, principalmente em Argelas, permite, ou seja, estão localizados em zonas, porque nós, vou eu e a minha mulher, e gostamos à noite de circular ali à volta, evidentemente que se o hotel estiver dentro da cidade. Há muitos casos que até põem fora, e eu não gosto de hotéis Uhum. fora das urbes. Neste caso, não sei, é a minha pergunta, por um lado, se permite, e por outro lado, se é seguro, Pronto. No, porque sei que nestes países, sei porque já os visitei, muitos claro. deles, desde Marrocos, a vida noturna deles é mais importante que a diurna, Uhum. em termos de locais para comer, e feiras, e praças, etc. Não é? No Não sei se caso, será o caso. pronto, neste caso concreto deste circuito, os hotéis que estão localizados em Annaba e em Sétif, estes dois hotéis permitem perfeitamente passear à noite, sair e dar uma voltinha a pé, Ok. no centro e voltar para o hotel. Estes dois, Annaba e Sétif.
No caso concreto do Hotel de Constantine, não tanto porque está a rua que vai do hotel até ao centro da cidade ainda é relativamente distante. Portanto, se alguém quisesse muito sair à noite, eu aconselhava a pegar num táxi, ir até ao centro e passear no centro, para não ter que fazer uma rua grande, sem ninguém. No caso concreto de Argel, ah, está, como vimos na imagem, no topo de uma colina. Portanto, para ir do hotel à noite a pé é possível, mas eu não recomendaria. Ou seja, eu ficaria ou no hotel e nos jardins do hotel, que tem jardins muito simpáticos para passear à volta, ou então pegava num táxi e ia até à praça principal da cidade, junto ao mar. Isto porque a distância, ah, ainda é relativa, para andar durante o dia. Ok, é um relativamente, é um relativo, mas é próximo. À noite, não aconselhável. Obrigado. Entretanto, tenho aqui um senhor a dizer, o senhor António Nunes, Cristina, obrigado, nessa data já temos a vossa Albânia. É verdade, pronto, está perdoado. Também vai gostar muito da Albânia, com certeza. Daqui a uns dias voltaremos com uma apresentação sobre Taiwan, a antiga Ilha Formosa, tal como foi denominada pelos portugueses, ah, há uns séculos atrás, e que também, me parece que faz sentido fazer uma apresentação sobre Taiwan, porque, não é um destino muito conhecido e, por vezes, não existe muita informação sobre as potencialidades e aquilo que, de facto, o país tem para oferecer. Portanto, espero contar com a vossa companhia daqui a uns dias, onde receber a informação sobre o dia e hora, provavelmente na próxima semana, também à quinta-feira e esta hora, não sei, ainda não está definido, mas provavelmente será. E espero contar com a vossa companhia, porque Taiwan também é uma agradável surpresa. E se não houver mais dúvidas, ficamos por aqui. Obrigada a todos pela vossa companhia, Muito foi muito obrigado bom. e boa tarde. Muito E obrigado. qualquer dúvida, estamos ao dispor. Boa Tá tarde. bom? Obrigado. Obrigada, boa tarde.